Fala galera da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ferdão TK e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre história, mais especificamente sobre o fascismo, como o fascismo lá atrás, antigamente, influenciou no futebol. Para começar, tem que falar para vocês um pouco sobre o que é fascismo. Fascismo foi um movimento que surgiu na Itália ali dos anos 20, com Benito Mussolini, né, o líder da Itália naquela época, que assumiu o poder em 1922 e ficou até 1945, que foi o ano de sua morte. Quero dizer aqui que o fascismo tem algumas ideias do nazismo, mas não usa suástica, tem algumas diferenças ali. As principais ideias do fascismo são um poder autoritário ligado a uma identidade étnica e que, digamos assim, valorizava bastante o uso de militares no poder, o uso de um líder também, e pregava bastante a violência. E vale dizer também, rejeitava bastante a presença de estrangeiros, era extremamente nacionalista. Bom, a influência do fascismo foi basicamente no futebol italiano e ela aconteceu logo quando o governo entrou no poder, o governo já tomou conta da Federação Italiana de Futebol e uma das primeiras medidas tomadas foi mudar o nome dos times que tivessem influência estrangeira ali na nomenclatura. Eu vou citar aqui o único time que é mais conhecido, que os outros estão mais esquecidos hoje em dia. O Genoa mudou o nome para Genova naquela época, que era um nome exclusivamente italiano, e eles, como eram nacionalistas, como eu já expliquei, o nome foi mudado. Os campeonatos de futebol na Itália também passaram a ter bastante propaganda do regime, né, do regime fascista, em grande parte do próprio Mussolini, né, fotos, cartazes, faixas, né, e os times foram encorajados a aderir a esse movimento. Várias equipes fizeram esse tipo de propaganda, de repente para conseguir algum benefício ou para não ser prejudicado pelo governo, mas quem mais se destaca é a Lazio. O time de Roma aderiu muito às ideias de Mussolini, aderiu mesmo, estava sempre puxando o saco dele, tanto que ele até virou sócio do time. Infelizmente, ainda hoje em dia, uma parte da torcida da Lazio ainda adere a esse tipo de ideias, né, ideias meio retrógradas do fascismo, rejeitando a presença de estrangeiros, um poder autoritário, propagando imagens do Mussolini na torcida, enfim, deplorável. O próprio modelo de campeonato italiano que nós conhecemos hoje, não digo pelos pontos corridos, né, que isso daí é mais novo, mas pelas várias equipes que tem, é daquela época. Isso porque a Itália era muito dividida antigamente, norte, sul, muitas terras eram separadas e o regime fascista resolveu juntar o Campeonato do Norte e o Campeonato do Sul e formou uma liga só. Pelo menos uma coisa boa nisso tudo, né, gente? Mas o momento em que o futebol mundial conheceu o fascismo foi durante as Copas de 1934 e de 1938. A Itália tinha um timaço naquela época, um time que era treinado pelo brilhante Vittorio Pozzo, né, grande técnico antigamente. E olhem só que coincidência, a Itália era formada por muitos estrangeiros. Mas como assim? Eu não tinha dito que o Mussolini não gostava da presença de estrangeiros e que não tinha nada a ver com o fascismo? Bom, mas aí que entra uma manobra dele. Para o time da Itália ficar competitivo, melhor, o que ele fez? Ele criou ali uma lei, uma norma em que ele liberava para descendentes de italianos conseguirem a nacionalidade italiana e representassem a seleção nacional. Foi assim com o brasileiro Filó, que jogava no Corinthians e que tinha descendência italiana e por isso acabou indo para a Lazio. A Copa de 1934 foi realizada na Itália e é óbvio que ele ia querer causar, o Mussolini, né, tô falando, que ia querer causar uma ótima impressão nos times que vinham de fora, então ele deu uma organizada, né, fez ali umas obras, deu um trato nas cidades, fez com que as torcidas propagassem, a torcida da Itália, tô querendo dizer, propagasse a ideia do governo dele, falasse que era muito bom, falou assim, ó, gente, vai lá, fala que tá tudo certo por aqui, e dizem que ele não agiu só fora de campo. Há rumores, né, nunca foi comprovado isso, sempre foi falado muito em documentários, em artigos, que ele pagava os árbitros, na verdade ele levava ali uma conversazinha com os árbitros antes da partida e subornava eles para que a Itália fosse favorecida. Se é verdade ou não, a Itália acabou sendo campeã daquela edição do torneio, foi o primeiro título da Itália, né? Título que se repetiria em 1938. Mas o que é verdade é que depois da Copa, ainda em 1934, houve um amistoso entre Itália e Inglaterra. Nesse amistoso que ele fez, ele foi lá para puxar o saco dos jogadores e deu um carro Alfa Romeo a cada um deles. Uma coisa interessante que não tem muito a ver com o assunto da seleção italiana é que a Inglaterra naquele período, mesmo sendo a inventora do futebol, né, historicamente, oficialmente, não participava de nenhuma Copa do Mundo, não havia participado de nenhuma Copa do Mundo. Aí 4 anos depois houve a Copa do Mundo de 1938 na França. Aí o clima no mundo já era mais tenso, né? As pessoas sabiam que algo poderia acontecer, que poderia estourar uma nova guerra. Isso não é diferente no futebol, a tensão também era sentida por lá, tanto que a Alemanha nazista já participava do futebol, já tinha anexado a Áustria, era uma situação bastante complicada, que tinha muitos jogadores que não queriam jogar pela seleção alemã, caso do Sindelar, né? Que foi um dos grandes craques da história da Áustria,
Dizem que ele foi envenenado, ele foi encontrado morto no seu apartamento, ele meio que zombou dos nazistas em uma partida e infelizmente ele morreu. E na seleção italiana a coisa também estava um pouco mais feia, a pressão era enorme do governo na própria equipe, né? Ameaças eram feitas e quando o time chegou lá, na verdade quando participava das partidas, era obrigado a fazer uma saudação meio que de gladiador, uma saudação que eu não vou fazer aqui, uma saudação que fazia alusão ao regime. O time também era obrigado nas horas vagas a visitar locais em que a Itália travou batalhas na Primeira Guerra Mundial, locais que, digamos assim, lembrassem o país que eles estavam representando, né? Deixassem ele mais orgulhosos por representarem a Itália. E o pior de todos, que foi a utilização da cor preta nos uniformes. Para quem não sabe, a cor preta é a cor oficial do fascismo, é a cor que as pessoas usaram na Marcha sobre Roma em 1922 para tirar o poder que estava para tirar o governo que estava no poder e pôr o Mussolini no poder, que seria o ditador, né? Um cara que deu o golpe. Isso foi muito feio, gente, foi uma coisa muito triste. Muitos jogadores não queriam utilizar aquele uniforme, mas eram basicamente obrigados, né? Eles sabiam que se eles não usassem, a coisa podia ficar feia. E falando em coisa ficar feia, saiu um pouco do controle nessa Copa do Mundo, quando eu digo saiu mais do controle do que já estava, né? O Mussolini mandava telegramas para a delegação italiana, meio que dando umas ameaças, tipo, ou vocês ganham ou vocês morrem. Tipo, tô brincando, mas não tô brincando nem tanto, entendeu? Tipo, mandava telegramas falando que eles tinham que ganhar ou de repente algo ruim poderia acontecer com eles ou com suas famílias. Isso nunca foi confirmado também, mas há um consenso de que isso realmente é verdade. Isso pode ser reforçado quando a Itália na final ganhou de 4-2 da Hungria, como já tinha dito, a Itália ganhou esse segundo título em 38. O goleiro Antal Zabo, que era o goleiro da Hungria, foi perguntado: poxa, cara, mas como é que você se sente com essa derrota? Você se sente triste? E ele falou assim: cara, eu me sinto um pouco triste, mas eu me sinto feliz também, porque eu salvei a vida de algumas pessoas aqui, eu salvei a vida de alguns italianos, porque eu sabia que se eles não ganhassem, provavelmente alguma coisa ruim ia acontecer com eles. Pessoal, bem tenso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o vídeo, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, muito importante ativar o sininho para saber o que está acontecendo aqui no É-Rede. Deixem seus comentários, suas críticas, beleza, pessoal? E se vocês querem que de repente eu faça uma parte sobre o nazismo, que é uma coisa que vocês gostam, que as pessoas geralmente se interessam bastante, vocês também escrevam aí, beleza? Valeu!